A paz do Senhor. Amém. Sente-se por um minuto, por gentileza. Quero uma vez mais manifestar a minha alegria, o prazer de voltar a esta igreja, rever meus amigos, meus irmãos. Quero agradecer ao pastor Eliseu pelo privilégio de usar aqui esta tribuna, ao pastor Marcos, o privilégio, o convite aqui de nos convidado, mais uma vez dando essa oportunidade maravilhosa de poder rever os irmãos e ainda poder pregar, um privilégio. Há muitos pregadores nesse Brasil que sonham em um dia vir a esse púlpito pregar, então todas as vezes que tenho essa chance, eu não sei se eu consigo dizer a altura do privilégio, mas Deus conhece o meu coração e sabe da alegria, pastor Marcos, de poder vir aqui à ilha e poder pregar. Muito obrigado a todos os companheiros de ministério, a minha gratidão a todos os irmãos. Antes de ministrar, e o pastor Eliseu disse que eu deveria fazer, esse ano eu tive o privilégio, irmãos, a graça de lançar o primeiro livro, 7 Passos de um Cristão Vencedor. Este livro, ele incentiva a vida cristã, vida e prática cristã. São 7 lições que vão abordar assuntos, repito, sobre vida cristã, vida de oração como estilo de vida, leitura da palavra, jejum, a importância de louvar, a obediência como um princípio de autoridade, a rebelião de Lúcifer e de tantas outras personagens bíblicas trouxeram só derrota, então a gente vai abordar esse tema com um pouco aprofundamento, falando sobre ser obediente, por que devemos ser obedientes. O 6º passo, ou a 6ª lição, fala sobre sinceridade, transparência, não ser falso, como os fariseus eram, a gente vai pegar no pé sobre isso. E a última parte, o 7º passo, é perdoar sempre. São 7 lições que eu tenho certeza que vão te incentivar. Esse livro, ao término de cada lição, ele tem um questionário que não serve apenas para fixação, mas serve também para confronto. São perguntas do tipo: você tem guardado tempo para orar? Como é o lugar que você ora? O quarto da escuta. Você tem sido obediente? Você tem sido sincero? Então, as perguntas ao final de cada lição são mais de confronto, mais de puxão de orelha, mais de exortação, para a gente poder ser mesmo tocado aqui, mexido, para vivermos o que eu creio ser o básico da vida cristã. Várias literaturas foram consultadas, na verdade, essas 7 lições eram aulas que eu tive o privilégio de dar da primeira vez que fui missionário na região de Irecê, no sertão da Bahia, e há muitos anos isso estava pronto em algum canto, e esse ano Deus me deu, eu repito, o privilégio de escrevê-lo. Aqui a apresentação do pastor Eliseu. Algumas coisas desse livro foram tiradas de aula, quando eu fui aluno aqui do IBADIG, com o pastor Marcos, nosso mestre na época. Então é um livro que foi maturado aí em 9 anos, não é um tratado teológico profundo, mas é uma vitamina, tenho certeza, de Deus para a sua vida cristã. Lá embaixo os irmãos estão lá vendendo esse livro, o livro é apenas R$15, e com o livro há vários DVDs, 5 temas em DVDs, não são CDs, a caixinha pequenininha, mas são DVDs, porque as promessas de Deus não se cumprem, Jesus 100% homem, 100% Deus, a realidade do inferno, o batismo com o Espírito Santo, cada DVD R$10. Mas se você quiser levar para casa o livro e um DVD, 15, com 10, 25, mas a gente faz a R$20. É uma maneira de você levar para casa um material que vai te abençoar e, é claro, você vai abençoar a minha vida e meu ministério. Então, um livro e um DVD, apenas R$20, e eu creio que será bênção para você e para mim. Amém? Amém? Antes de ler o texto, escute o que eu vou lhe dizer. O que eu tenho a lhes falar esta noite da parte de Deus é algo muito simples. É o que há de mais essencial na vida cristã. E é uma chave, é algo que serve para a sua vida cristã pessoal, você com Deus, é algo que serve sobre a sua vida de relacionamentos, você e seu marido, você e seus filhos, e também extrapola o relacionamento familiar, claro, sendo também algo fundamental no trato com pessoas, no seu trabalho, na escola, na faculdade, porque eu quero lhes falar essa noite sobre perdão. Não tem como falarmos sobre família se não falarmos sobre relacionamento. E não existe relacionamento sem perdão. Mesmo assentados, abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Aos Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Enquanto você procura, deixa eu repetir.
com a chave do perdão, você tem vitórias com Deus, você tem um casamento abençoado, você tem uma família abençoada, e toda a sua vida seguirá um caminho de sucesso se você aprender a perdoar. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Os que acharam, por gentileza, digam amém. Amém. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Como os eleitos de Deus devem se revestir? Os santos e amados, como devem se revestir? O texto diz: de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, um longo ânimo. Esta tem que ser a veste ou o revestimento do eleito de Deus, do santo de Deus, dos amados de Deus. E o versículo 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como, ou do mesmo jeito, ou na mesma proporção que Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Escute, olhando para esse texto, como ele se apresenta nesta versão bíblica, na língua portuguesa, ele já é super enfático, irmãos, sobre essa questão de perdoar. O apóstolo Paulo está sendo usado por Deus para escrever aos Colossenses, dizendo a eles: olha, vocês têm que perdoar uns aos outros, suportando e perdoando. E traz aqui o padrão, como é que este perdão tem que ser oferecido, como é que esse perdão tem que ser dado. E o texto diz, a Bíblia está nos dizendo, que a gente tem que perdoar quem nos ofende, quem nos calunia, quem nos decepciona, quem nos trata mal, se alguém xingou, se alguém praguejou, se alguém te molestou. A Bíblia diz que você tem que perdoar essa pessoa, e este perdão tem que ser dado assim como, ou do mesmo jeito que Cristo nos perdoou. Eu acredito que se eu pudesse perguntar um a um dos que me ouvem aqui essa noite, e perguntasse a você: olha, você sabe que precisa perdoar? Eu tenho certeza que a maioria, se não todos, diria: não, eu sei que eu tenho que perdoar. O problema não é admitirmos que temos que perdoar. O problema é que a gente cria mecanismos para perdoar do jeito que a gente acha que tem que perdoar. A gente começa a querer oferecer um perdão que não é o perdão que a Bíblia exige que nós venhamos oferecer. Nós criamos, repito, mecanismos para driblar o padrão de qualidade do verdadeiro perdão que a Bíblia, que Deus exige de nós. Porque o que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, é que eu tenho que perdoar a quem me faz mal do mesmo jeito que Jesus me perdoou, e não do jeito que eu quero. Isso está aqui, repito, você lê o texto, e a interpretação desse texto óbvia, simples, é essa: eu tenho que perdoar do mesmo jeito que Cristo me perdoou. Mas escute, se você olha para esse texto no grego, na língua que o apóstolo Paulo usou há 2000 anos atrás para escrever isso aos Colossenses, a palavra aqui, perdoando-vos, a palavra grega que aparece aqui no lugar de perdoando-vos, é a palavra charizomai. Palavra estranha, né, irmão? Charizomai. Só que charizomai é muito importante quando a gente lê isso no grego, porque a raiz desta palavra, chariz, é a mesma palavra usada em outros textos na Bíblia, que significa graça. Quando você lê no Novo Testamento que Deus nos deu de graça, que Deus nos oferece a sua graça ou o seu favor, e muitos dizem que graça é favor imerecido, toda vez que aparece essa palavra graça na Bíblia, no grego, é chariz. Então charizomai significa perdoar de graça, perdoar gratuitamente. Então preste atenção. Em português a Bíblia está dizendo: eu tenho que perdoar do jeito que Jesus me perdoou. E mais aprofundadamente no grego ela está dizendo: você tem que perdoar do jeito que Jesus te perdoou. E esse perdão que Jesus te deu é um perdão gratuito, sem querer algo em troca, sem negociar, sem ter prévios sinais, sem exigir nada da outra pessoa. Então a Bíblia está dizendo que eu e você, que somos cristãos, temos que perdoar quem nos faz mal de graça. O nosso perdão tem que ser charizomai. Só que
a gente tem mania, muitos, a maioria, e quem não passou por isso, pode ser que venha passar, acredito que depois da mensagem não passará, mas muita gente tenta driblar esse padrão bíblico de perdão. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu perdoei. Pastor Alessandro, eu perdoei a minha esposa, ela está perdoada, ela aprontou, mas dessa vez eu perdoei. Só que fica esperando a primeira oportunidade para aquela pessoa errar outra vez. E quando aquela pessoa errar outra vez, quando aquela pessoa fizer de novo, ela chega, o marido, ou a esposa, o cônjuge chega e diz: eu sabia. Em 1969, lá na casa da minha mãe, você fez aquilo comigo. Em 1974, lembra naquele dia que a gente estava almoçando fora, você falou aquele negócio. Em 1982, você lembra naquele dia que eu te perdoei. E em 1990 você fez de novo e agora acabou de fazer. Então, que tipo de perdão é esse que você disse que perdoou, mas espera a pessoa reincidir, fazer outra vez, para trazer todo o passado e jogar na cara aquilo que foi feito? É assim que Jesus nos perdoa, irmãos? Você ajoelha para orar e pede perdão ao Senhor, e aí Ele vai lembrar, já pensou tudo que a gente fez de errado no passado, naquele momento que a gente está outra vez pedindo perdão para Ele? Não, não é assim que Jesus nos perdoa. Você ora, você se ajoelha, confessa o seu pecado ao Senhor, decidido a deixar, e Ele esquece, Ele deixa para lá, Ele te dá uma nova chance. Outro mecanismo errado de dizer que perdoa: não, eu perdoo, mas a pessoa lá e eu cá. Não, pastor Cassiano, eu perdoei, mas se vier na mesma calçada, eu passo para o outro lado. Já pensou, você ajoelha e diz: Senhor Jesus, me perdoa, e Ele diz: tá bom, meu filho, eu te perdoo, eu no céu e você lá no inferno? Não, não é este o perdão de Jesus. Você se humilha e pede perdão, e Ele perdoa e continua caminhando com você, o Espírito Santo continua na sua vida, os anjos continuam te assistindo, você continua vivendo com Ele. E às vezes dizemos: não, eu perdoo, mas se a pessoa vier rastejando aos meus pés, pastor, eu só vou perdoar aquele meu marido, meu filho, minha esposa, eu só vou perdoar o meu patrão, meu funcionário, colega de escola e faculdade, se ele se humilhar aos meus pés. Aí eu vou pensar se eu vou liberar perdão para aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus estava morrendo na cruz, ensanguentado, nu, envergonhado, estraçalhado, Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão de Jesus na cruz foi liberado para mim e para você antes da gente nascer. Antes de você esboçar qualquer sinal de arrependimento, já havia um perdão do céu liberado para a sua vida. O sangue de Jesus já havia sido derramado quando você estava no mundo, quando você estava no vício, na droga, na cocaína, no cigarro, no vazio da alma, numa vida sem Deus, numa vida miserável, já havia, o perdão de Deus já havia sido liberado para você. E um outro dispositivo horroroso que o ser humano usa para dizer que perdoou, não de acordo com a Bíblia, mas como ele acha que tem que ser, e claro que é errado. A pessoa diz assim: não, fulano de tal está perdoado. Perdoei, pastor, perdoou, perdoei. Mas quando se encontra com uma pessoa, e esta pessoa menciona o nome daquela que te ofendeu, que te caluniou, que pisou na bola, que fez algo de errado com você, aí você aproveita: fulano, agora é minha hora de vingança, fulano nunca prestou. Esse fulano que o senhor falou aí, ele fez isso e fez aquilo, e tornou a fazer. Olha, e tem outra coisa, andou fazendo assim. A pessoa diz que perdoou, mas quando tem uma chance de liberar uma palavra de fofoca, de calúnia, para meter a língua, para tesourar, para fazer o mal, ela usa isso, porque psicologicamente ela está se sentindo vingada, ela tem um prazer de falar mal daquela pessoa, porque ela acha que está se vingando. Mas esses tipos de perdão não é o perdão de Deus, e não é o que a Bíblia nos manda fazer. Eu não posso dizer que perdoei e espero a pessoa errar de novo para jogar na cara da pessoa tudo que ela já fez no passado. Eu não posso dizer que perdoei e isolar a pessoa, ela lá e eu cá. Eu não posso dizer que perdoei exigindo que a pessoa venha aos meus pés como se eu fosse melhor do que ela. Eu não posso dizer que perdoei e na primeira chance que eu tenho, me vingo desta pessoa. O perdão que a Bíblia quer que nós ofereçamos sempre é: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Precisamos eliminar esses mecanismos errados de falso perdão e entendermos que o perdão que precisamos ofertar a outros é do mesmo jeito que Jesus ofereceu para nós. Agora preste atenção. Jesus contou uma historinha em Mateus capítulo 18. Ele disse que um rei resolveu prestar conta dos seus súditos, daqueles que o deviam. E esse rei chamou todo mundo e achou um homem que o devia e o trouxe à sua presença. E disse: rapaz, você me deve uma fortuna. E aquele homem devia, escute, aquele rei, a fortuna de 1 ano de trabalho. E o rei disse: rapaz, você me deve, tem que me pagar. E aquele camarada se humilha dizendo: ó rei, perdoem porque minha dívida é enorme, mas eu não tenho como te pagar, me perdoa. E o rei teve misericórdia dele e disse: rapaz, eu perdoo. Ah, que bênção, aquele homem estava leve, livre, solto daquela dívida perdoada, saiu da presença do rei feliz. Mas quando ele chega lá embaixo, ainda nas dependências do palácio, ele encontra uma outra pessoa. Rapaz, você me deve. E esta outra pessoa devia a ele uns centavos, era uma ninharia. Mas ele chega e diz: você me deve e tem que me pagar. E aí esta pessoa diz a ele, como ele disse para o rei, esta pessoa disse para ele: me perdoa, eu não tenho como te pagar, por favor, tem misericórdia de mim. Mas ao contrário do que o rei fez com ele, ele: não, você tem que me pagar, guardas, prendo esse homem, ele me deve e não quer me pagar. E alguém que estava assistindo as duas cenas, este homem sendo perdoado pelo rei e este homem não perdoando o outro, correu lá e o delatou para o rei: rei, sabe aquele homem que saiu daqui agora, que o senhor perdoou aquela dívida enorme? E o rei disse: sei, o que houve? Ele está lá embaixo agora. Se fosse baiano ia dizer: está lá engarguelando um homem lá embaixo, porque está devendo alguns centavos a ele. O rei fica furioso: traz esse homem à minha presença. E o rei o chama e diz: rapaz, eu te perdoei uma dívida enorme, e você não pode perdoar o teu amigo que te deve tão pouco. Jesus conta essa historinha, esta parábola em Mateus 18. E aí este rei diz: você agora vai para a mão dos verdugos, ou para a mão dos atormentadores. E aquele homem foi amarrado e tomou surra de pau nas costas, atormentado, recebendo varadas, porque ele recebeu o perdão, mas ele não liberou o perdão. E Jesus termina esta historinha dizendo: assim também acontecerá a vocês, se de coração vocês não perdoarem aqueles que lhe devem. O que acontece quando a gente não perdoa alguém? Primeiro prejuízo sobre a falta de perdão: você se torna prisioneiro de uma tormenta